aqui um subtítulo: As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Vamos, nesse primeiro momento, parar nesses 3 versículos, 16, 17 e 18. Nesta noite eu gostaria de meditar com os irmãos brevemente sobre o tema o fruto do Espírito Santo. E eu quero fazer uma releitura rápida sobre os benefícios, as qualidades do fruto do Espírito Santo. Mas antes, vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos, coloque seu coração agora na presença do Senhor, mais uma vez. Peça para Deus acalmar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, silenciar o seu eu, para que você possa estar em comunhão e assim, em comunhão, poder ouvir as palavras do Senhor nesta noite. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado pelo dia de hoje, por tudo que já fizemos, pelo nosso trabalho, pelos nossos afazeres, pelos relacionamentos que tivemos ao longo do dia. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve conosco, pela proteção. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a cumprir, ó Deus, com nossas responsabilidades no dia de hoje. E te agradecemos por isso. Obrigado pela nossa saúde. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui estamos em Teu nome. E dizer ao Senhor que nós dependemos de Ti a todo momento, a todo instante. E nessa dependência nós queremos pedir que o Senhor venha transformar as nossas vidas, que o Senhor venha fazer com que possamos crescer na Tua presença, que sejamos pessoas separadas para glorificar o Teu nome, aonde quer que nós estejamos. Que a Tua paz, o Teu amor venha habitar nos nossos corações. Esteja com a Tua igreja, ó Pai. Abençoe cada entidade, abençoe todos os trabalhos, que essa igreja continue trabalhando para que o Teu Evangelho, a Tua palavra seja conhecida, especialmente nesse bairro e nessa cidade. Te agradecemos por esse momento, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. No interior de cada discípulo acontece uma grande guerra. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Cada discípulo, ele vive uma grande guerra. E que guerra que é essa? É a guerra do espírito contra a carne. Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Então, essa guerra, ela existe. Essa guerra, ela é verdadeira. Essa guerra, ela acontece todos os dias. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. A carne, ela nos leva
a fazer coisas que o Espírito não nos leva a fazer. A carne nos faria a ficar em casa hoje, por exemplo. A carne coloca no nosso coração o eu, muitas vezes de não amar as pessoas, de não perdoar as pessoas. A carne nos leva, muitas vezes, a estarmos num estado de preguiça, ao ponto de não buscarmos as coisas de Deus, como, por exemplo, uma vida de oração, como, por exemplo, uma vida de estudo da palavra. Então, a carne, ela milita nessa direção, no sentido de nos afastarmos da presença de Deus. Em contrapartida, o Espírito, ele milita para que nós nos aproximemos mais de Deus. E na medida que nós nos aproximamos de Deus, na medida que nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós imitamos a Cristo, através das suas atitudes, das suas condutas, dos seus ensinos e dos seus exemplos que ele deixou enquanto ele viveu nessa terra. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha que interessante essa palavra. Para que não façais aquilo que seja do vosso querer. Então, é um alerta do apóstolo Paulo aos Gálatas e para nós nesta noite. Se nós andarmos na carne, nós vamos fazer aquilo que é do nosso querer. E o nosso querer, naturalmente, não é estar em santidade na presença de Deus. Naturalmente, nós buscamos os nossos próprios interesses e damos atenção a tudo aquilo que o mundo oferece de prazeres e tendo uma vida solto, sem estar na presença de Deus. O espírito e a carne têm desejos diferentes e por isso o conflito é inevitável. Então, essa guerra, ela existe e ela é inevitável e ela acontece todos os dias, porque o espírito e a carne têm diferentes interesses, diferentes desejos, diferentes propostas, diferentes caminhos, e por isso o conflito é real e inevitável. Qual a solução para isso? Qual a solução para essa guerra? Primeiro, é entregar o controle e a direção da nossa vida ao Espírito Santo. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar. Entregar, depositar. É declarar diante de Deus que a nossa vida, ela é dele. A nossa vida é de Cristo Jesus. Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar. Entregar a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esse é o convite. Se vivemos no Espírito, precisamos andar no Espírito.
as nossas palavras, os nossos gestos, principalmente os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, aquilo que habita no nosso coração, aquilo que é só eu e Deus e mais ninguém. Porque as nossas palavras, as pessoas podem ouvi-las, as nossas atitudes, as pessoas podem ver, mas andar em espírito é estar com o nosso íntimo alinhado verdadeiramente com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 25. O Espírito Santo reinando em nós produzirá o caráter cristão. Então, na medida que nós permitimos que o Espírito habite no nosso coração, naturalmente nós vamos ter uma transformação de vida. E essa transformação é o caráter de Cristo em nós. As atitudes de Cristo sobressaindo nas nossas vidas. Ele nos capacitará a produzir o fruto do Espírito. Primeiro ponto que eu gostaria de brevemente falar com vocês. O que é o fruto do Espírito? Esse é um tema que nós já conhecemos, já estudamos, sabemos as referências, mas eu gostaria nesta noite de fazer uma releitura com você, trazer à memória esse texto novamente, que é tão real, tão necessário nos dias de hoje, aonde a carne milita contra o Espírito, querendo nos afastar de Deus, e Deus, o Espírito, milita contra a carne, querendo nos levar mais próximo da presença de Deus. A Bíblia, do dom do Espírito, que o presente da pessoa do Espírito Santo, que passa a morar no cristão quando ele é convertido. Então a Bíblia, ela cita o dom do Espírito Santo, que é o presente da pessoa do Espírito, que passa a morar no cristão quando ele é convertido. Ou seja, quando o cristão é convertido, o Espírito Santo é um presente que passa a morar no coração do convertido. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2, 38. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No mesmo livro, capítulo 11, versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Há também os dons do Espírito, que dizem a respeito da capacitação do serviço. O fruto do Espírito se relaciona com a formação do caráter. A metáfora do fruto aparece várias vezes no Novo Testamento, designando sempre algum resultado. Então a Bíblia, ela cita o Espírito Santo também como dom, aí dom de serviço, dom de servir. E esse dom, ele sempre arremete a resultado.
quando a gente fala de fruto, a gente fala de resultado. E Mateus capítulo 3, versículo 8, ele traz um pouco dessa ideia. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aonde o Espírito Santo habita, consequentemente, haverá frutos dignos de arrependimento. Romanos capítulo 1, quero ler alguns textos com vocês nesta noite, nessa direção. Romanos capítulo 1, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Aí temos também Efésios 5, Hebreus 13, você pode anotar estas referências e depois você pode ler. Na sequência, o fruto do Espírito são qualidades morais divinamente implantadas no caráter do discípulo. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, vivendo em nós, o Espírito nos dá discernimento e deixa muito mais claro para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. O caminho certo que eu devo seguir e o caminho errado que eu não devo seguir. Aquelas decisões, aqueles impulsos, aqueles pensamentos maus, o Espírito, ele deixa isso muito claro no nosso coração. Ele nos acusa do erro. Por quê? Porque na medida que o Espírito habita em nós, ele traz claramente essas questões morais divinamente implementadas no nosso coração. Vejamos 3 características deste fruto. Primeiro, a sua origem é sobrenatural. Então, o fruto do Espírito é sobrenatural. Ele não vai ser produzido naturalmente do homem, por uma razão muito simples. O homem, ele tende à carne. E somente o homem que possui o Espírito Santo é que conseguirá produzir frutos de arrependimento. O fruto é do Espírito, isto é, gerado ou produzido pelo Espírito. Enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente. O fruto do Espírito é de responsabilidade do próprio Espírito. Sendo assim, precisamos ter humildade, pois não podemos produzir este fruto. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos produzir esses frutos. Segundo, o seu crescimento, ele é natural. O fruto faz parte da lei da semeadura e da colheita.
tudo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O nosso interior é como um campo onde estamos semeando diariamente. Aquilo que você semear, você irá colher. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Se você deseja que o Espírito Santo produza fruto em você, forneça-lhe os meios: oração, leitura bíblica, são uma das ferramentas que nós podemos utilizar. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Então, se você busca uma vida de oração com Deus, uma intimidade mais profunda com Deus, você está semeando. Na medida que você dedica tempo para a leitura da palavra de Deus, para entender mais e mais sobre Deus, você está semeando. E é certo que você vai colher. É certo que você vai colher. A graça nos confere os meios para colhermos abundantemente a safra espiritual. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. E o terceiro ponto, a sua maturidade é gradual. Então, a nossa maturidade cristã, ela é gradativa. Eu preciso caminhar com Deus diariamente. A nossa maturidade com Deus, ela é constante. Na carreira cristã, nós não iremos receber um diploma de conclusão de curso, porque o conhecer a Deus é contínuo, é permanente, é para a vida toda. E por isso que essa maturidade, ela é gradual. Antes de ser um fruto maduro, há etapas que precisam ser cumpridas. Isto demanda tempo. Primeiro, a flor, aqui fazendo uma associação com o fruto. Primeiro a flor, depois o embrião e por fim o fruto. Marcos, capítulo 4. Marcos 4, 28, diz o seguinte: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. Então, aqui essa ideia que a nossa vida cristã, ele é um processo gradual, é um processo contínuo, aonde eu busco constantemente a presença do Senhor, e aí, consequentemente, eu vou colher os frutos do Espírito. 2. As qualidades do fruto do Espírito Santo. Lemos em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 frutos. 9 frutos que nós devemos buscar. Lembre-se, a carne milita contra o Espírito Santo. O Espírito milita contra a carne. Na medida que eu abro
o meu coração e permito que o Espírito venha agir na minha vida, que o Espírito Santo seja o árbitro do meu coração, gradativamente o Espírito Santo vai colocando no meu coração e na minha vida os frutos do Espírito Santo. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Há uma classificação comum destas virtudes. Primeiro, amor, alegria e paz, ele tem muito a ver do nosso relacionamento com Deus. É claro que tudo diz respeito a Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus, mas classificando aqui os frutos numa ordem, para nós entendermos um pouquinho melhor, amor, alegria e paz, ele tem a ver do nosso relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade, meu relacionamento com os outros. Esses frutos, ele tem muito a ver do meu relacionamento com as outras pessoas. E por último, a fé, a mansidão e o domínio próprio, ele tem a ver do relacionamento comigo. São frutos que eu preciso praticar. São atitudes que eu preciso cultivar na minha vida, todos os dias. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu quero falar apenas desses 3 frutos hoje, para não ficar muito extenso, e aí numa próxima oportunidade eu concluo os outros 6 frutos. Tudo bem? Aí eu peço uma oportunidade para o pastor e eu faço a conclusão. Mas hoje eu gostaria de deixar apenas esses 3 frutos, as qualidades do fruto do Espírito Santo. Primeiro, o amor. Na língua grega, amor, ágape, é uma palavra distinta, uma palavra única, para descrever a natureza do amor de Deus. Por quê? Porque Deus nos amou sem que oferecêssemos motivos para que Ele nos amasse. É um amor único, distinto, sobrenatural. O amor ágape. Normalmente nós amamos as pessoas, mas em geral é porque as pessoas fazem o bem para nós. O amor de Deus não tem essa condição. Deus amou ao mundo de tal maneira, veja que não há uma explicação, de tal maneira, sobremaneira, porque é um amor único, distinto, o amor ágape. E é esse amor que o Espírito derrama em nosso coração, para que possamos obedecer ao mandamento de Jesus. Qual é o mandamento de Jesus? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Paulo apresenta 15 características do amor. É sofredor, é benigno, não é invejoso, não se ufana, não é soberbo, não é indecoroso, não é interesseiro, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade, tudo aguenta, tudo acredita, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, o amor expressa o conteúdo total da fé cristã. Então, o conteúdo total da fé cristã
é o amor. É o amor. Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. O segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. Charis é o gozo da graça ou o otimismo santo. Trata-se do bem-estar espiritual, resultado de uma correta relação com Deus. A fonte dessa alegria é o Senhor. Então, essa alegria verdadeira é a correta relação do cristão para com Deus. A correta relação do homem com Deus gera o fruto alegria. É a chamada alegria da fé e alegria no Espírito Santo. Esta alegria independe das circunstâncias externas e pode ser desfrutada em meio às tristezas e aflições desta vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, só para a gente reafirmar esta verdade. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E também Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a nossa alegria, ela é no Senhor. Ela não é no mundo, ela não é numa viagem, ela não é numa conta recheada no banco, ela não é num emprego novo, ela não é nos prazeres dessa vida. A nossa alegria, ela é no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. E por último, a paz. Salmos, capítulo 4. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmos, capítulo 4. Versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Capítulo 29, versículo 10, do mesmo Salmos. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. E o 11, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Salmo 119, 165. Anota esse versículo. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Vamos parar por aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que a nossa oração é para que o Espírito Santo venha habitar no nosso coração. E habitando no nosso coração, Ele venha transformar as nossas vidas, Ele venha tratar
aquelas áreas das nossas vidas que nós temos muita dificuldade. Tem algumas áreas da minha vida que eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. E pelas nossas próprias forças, jamais nós vamos melhorar. Jamais. Porque quando a gente menos percebe, a gente está cometendo as mesmas atitudes, está falando as mesmas coisas, está pensando da mesma maneira, está agindo da mesma forma, que nem parece crente. Nós não podemos separar a nossa vida cristã com a nossa vida e as nossas responsabilidades no mundo como se fossem momentos diferentes. Não, nós precisamos viver de forma autêntica, procurando sempre agradar a Deus. Quando olhamos para o fruto do Espírito Santo, vemos um retrato de Cristo. Então, quando a gente para meditar nos 9 frutos do Espírito Santo, o que nós nos deparamos? Com um retrato de Cristo Jesus. Todas as 9 virtudes acima estão presentes no caráter de Cristo. E o trabalho do Espírito é nos tornar mais semelhantes a Jesus, para que Deus seja glorificado. Então veja, todas as virtudes estão presentes no caráter de Cristo, e o trabalho do Espírito é nos tornar mais semelhantes a Jesus, para que o Deus Pai seja glorificado. Ele é quem opera a nossa transformação moral. Deixe o Espírito trabalhar em seu caráter. Quero deixar com você esse último versículo, vou projetar aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Anota aí na sua Bíblia. Então, todos nós, com os nossos rostos descobertos, vemos a glória do Senhor, como se olhássemos num espelho, cuja glória cresce, ficando cada vez mais brilhante. É isso que o Senhor, que é o Espírito, faz. Feche seus olhos, coloque seu coração na presença do Senhor, peça que o Espírito Santo venha fazer morada no seu coração, na sua vida nesta noite, e que o Espírito Santo te ajude Pai querido, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas, o Senhor conhece, ó Pai, as nossas guerras como ninguém. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Que o Senhor venha cuidar das nossas vidas, Pai. O Senhor venha tratar do nosso coração, para que cada dia nós tenhamos o desejo de estarmos na Tua companhia, e estando na Tua companhia, possamos buscar a Tua face, e que na Tua companhia, olhando para a Tua face, nós possamos
mudar de vida. E que os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a nossa vida possa refletir e possa ser uma vida de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, através de Cristo Jesus. Aceita o nosso culto desta noite, abençoe cada pessoa que veio aqui nesta noite e aqueles também que estão acompanhando pela internet. O Senhor esteja abençoando, falando poderosamente na vida de cada um. Renova as nossas forças, ó Pai, para que possamos caminhar verdadeiramente na Tua presença. Leva-nos de volta para os nossos lares e perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém.